noite. Vou colocar o título da live aqui. Oi, boa noite, querida. Deixa eu escrever, desculpa, não ficou. De novo. Só um minuto, gente, que eu vou botar o título, porque às vezes as pessoas entram depois e aí perguntam qual é para facilitar. Bom, gente, a live de hoje é com um terapeuta super bacana daqui da cidade, que é o Daryl Champlin. Acho que eu não errei não, né, Daryl? Ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre como serenar a mente nesse momento. Algumas pessoas têm me perguntado, é que eu tô falando com vocês e escrevendo aqui para acelerar a mente nesse momento de crise. Pronto, porque senão depois as pessoas entram e é péssimo. Algumas pessoas têm me perguntado por que essas lives, né? Eu sei que não é meu foco. Eu falo de viagem, eu falo de comida, eu falo de maternidade. Mas, gente, eu acho que o momento é delicado. Tem muita gente que tá tendo problemas porque é difícil lidar com esse confinamento e com essa crise toda que está acontecendo. E se eu puder, eu sou usuária há muitos anos das terapias holísticas, desde 2011, para ser bem sincera, já transitei por várias delas. E eu recorro a elas muito nesses momentos. Assim, eu e o Daryl já tivemos sessão um dia desse aí porque eu estava numa crise de ansiedade por conta de tudo que está acontecendo. Então, eu acho que as terapias existem, muitas pessoas desconhecem isso. E muitas pessoas desconhecem também que elas podem ser feitas online. Então eu estou chamando os terapeutas para falarem um pouquinho das suas especialidades e tentar passar um pouco de informação para quem não sabe, tentar ajudar alguém que precise. E como disse uma amiga minha, se você ajudar uma pessoa já está valendo. E vou dizer a vocês que nesse caminho aí, pelo menos umas 4 pessoas me mandaram mensagem agradecendo, e então agradecendo porque estavam no momento precisando. Então, gente, já valeu. Eu vou chamar o Daryl, terapeuta de Santos, super conhecido e reconhecido, e eu, por sorte do destino, quando eu cheguei na cidade, depois que foi, entendeu? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Certo? Tá me ouvindo bem? Será? Ouço loud and clear. Claramente. Por sorte, quando eu tive o João no ano passado, depois de 5 meses eu tive uma depressão tardia. E o universo ajuda na hora que a gente pede ajuda, e o universo me indicou 2 terapeutas maravilhosos. O Daryl foi o primeiro que me ajudou muito, e depois eu conheci também a Lilian com as barras de Access. Essas, infelizmente, não podem ser usadas à distância, mas, assim, essa junção aí me ajudou muito no momento que eu precisava. Daryl, eu queria que você falasse um pouquinho de você primeiro. Obrigada por você ter topado. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. A minha formação base é em antropologia, e pode soar estranho para muita gente isso, que a graduação eu fiz nesse nível de ciências sociais, antropologia, mas sempre com foco em psicologia desde o início. Daí depois a especialização foi em gestão de estresse e gestão de ansiedade. E anos atrás, as 2 linhas que entraram com mais força à época foram interpretação de sonhos e gestão do sono. Muita gente na cidade me conhece por conta, inclusive, de muitas palestras e entrevistas que eu dei a respeito da gestão do sono e da interpretação dos sonhos. E também, à época, um movimento precursor que começou nos Estados Unidos, pouco mais de 30 anos atrás. A outra especialização foi em gestão de estresse por meio de meditação, ou controle de estresse por meio de meditação. E à época eu sei que eu estudei com seguidores de pessoas que fizeram verdadeiramente a introdução da meditação nos Estados Unidos, né? A coisa chegou nos Estados Unidos pouquíssimos anos antes de eu entrar nessa área de gestão de estresse por meditação. E há 30 e muitos anos, 30 e tralalá de anos, eu utilizo meditação como a minha principal fonte de gestão de ansiedade e estresse. E eu percebo que numa época como essa que a gente vive agora, a diferença entre você estar saindo da casinha e ficando dentro dela, ou saindo da caixinha e ficando dentro dela, é ter alguma maneira de gerenciar a forma como você lida com o mundo externo. E o mundo externo hoje está em
vamos chamar de infodemia, talvez. Né? A gente está cercado por informações em um grau absolutamente absurdo e excessivo, e se a gente deixa isso controlar a gente sai da curva e bate, literalmente. Então, a questão é que a gente pode escolher, e são opções, sim, a gente pode escolher deixar as emoções controlarem a gente, ou a gente pode escolher controlar as emoções. Mas é claro que isso tudo é um processo, é um aprendizado, é um desenvolvimento de uma musculatura. Mais para frente eu vim para o Brasil, eu trabalho há muitos e muitos anos na Universidade de Santa Cecília, onde eu leciono Ciências Sociais, né? E atendo há bastante tempo também, usando algumas técnicas de psicologia, na verdade, eu chamaria de psicologia da energia, psicologia positiva, né? E muito voltada à questão do aprendizado, de como controlar as emoções, de como controlar o estresse, e algumas das técnicas, evidentemente, algumas delas podem ser aplicadas à distância. Tenho usado todos os dias no consultório virtual. Hoje mesmo eu atendi bastante gente. Algumas técnicas podem ser, dessas da psicologia da energia, podem ser aplicadas à distância e é muito interessante o resultado que é possível obter. Né? Outras tantas técnicas são técnicas de consultório e precisariam se manter lá, porque a pessoa precisa ter a presença e a orientação e o auxílio de um terapeuta enquanto o processo acontece. Então, acho que numa casca de nós, esse sou eu. Você falou sobre meditação e realmente, cara, eu inseri ela na minha vida desde o início do ano, embora você tenha me falado desde o ano passado, né, para eu meditar, respirar, mas eu efetivamente só consegui inserir no início do ano e eu percebo que no dia que eu não começo o dia com a meditação, o dia começa com outra conotação, com outra energia. Você fica mais suscetível a se estressar ou a sair do eixo quando acontece alguma coisa. Então, realmente, é impressionante como pode ajudar a gente, né? Me foi feita uma pergunta outro dia, desculpa, você não está com medo? E eu até recebi a pergunta com, será que eu não estou mesmo com medo, né? Porque você fica se questionando. E aí, realmente, claro, todos nós temos receio, e dizer que a pessoa não habita no medo de quando em quando seria mentira. Mas a questão é quanto tempo você dedica para essa questão do medo. E na reflexão à pergunta que foi feita, eu cheguei à conclusão que realmente ainda não estou num nível onde eu diria que tem acúmulo de ansiedade. Eu acredito muito isso há 32 anos contínuos de prática de meditação. Então, o que eu estou falando quando você desenvolve o hábito e leva em torno de 2 meses para o hábito se instalar, quando você desenvolve o hábito disso e chega o seu horário de meditação, você começa a perceber que o corpo está pedindo isso. E tem alguns efeitos de meditação que são extraordinários, né? Reversão de envelhecimento, tem melhora de memória, melhora no controle de emoções, tem N coisas. Por exemplo, descobriu-se que com uma prática meditativa em torno de 4 meses existe um processo de produção de telomerase que permite rejuvenescimento celular. E tem N coisas, a gente podia passar o resto da noite facilmente discutindo só os benefícios de você ter uma prática meditativa instalada no seu dia a dia, porque ela significa a diferença entre uma crise muito forte e apenas uma crise, ou uma crise muito forte e nenhuma crise. Isso são técnicas que você pode aprender a fazer em casa, sabe? Então, você ia falando, desculpa, te interrompi. Imagina, eu que me empolguei e te interrompi. Às vezes a gente entra em crise, mas sai rápido, né? Dá aqueles 5 minutos que você... Claro. A pessoa pergunta para mim assim, mas você fica irritado? Você medita há 32 anos? Não direi tudo. Eu aqui com um animal chamado ser humano, aliás, um animal que está gerenciando muito mal a forma como ele convive com o meio ambiente em que ele está.
né? Nós, como seres humanos, pensamos que a gente é imbatível e, de repente, a gente percebe que a gente é vencido por uma criatura que a gente não consegue enxergar. Fez uma adaptação absolutamente extraordinária ao ambiente, melhor do que nós conseguimos fazer em termos, pelo menos, de reprodução imediata, né? E eu, não incomum, eu me questiono se não existe aí um grau de consciência em nível quântico que está fazendo a coisa disseminada do jeito que está. O que eu estou argumentando com isso é que, às vezes, eu questiono se esses micro-organismos não têm uma consciência coletiva que direciona o potencial delas. E aí eu não estou falando de ação de Deus, ou assim, não é disso que eu estou falando realmente em nível quântico, que a coisa não possa disseminar com a força que está disseminando. E, de novo, eu insisto, não estamos falando de espiritualidade, estamos falando de energias quânticas mesmo, né? Ou do poder da observação e coisa e tal. E aí eu acho que aí entra aquela coisa da gente tentar vibrar, por mais que a gente esteja vivendo um caos, né? Vibrar no positivo, de tentar ficar bem, ok, para a gente não entrar nesse negócio e é uma espiral negativa. Na hora que você começa a pensar em tudo que está acontecendo e a gente não tem nenhuma resposta ainda, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Então, se a gente ficar pensando nisso, não vai resolver nada. A gente não tem controle nenhum. Eu costumo enfatizar o fato que, segundo cálculos, a gente tem em torno de 70 mil pensamentos por dia. É muito pensamento e, acredite, calcularam, né? Então, a gente tem em torno de 70 mil pensamentos por dia. E está determinado que desses 70 mil pensamentos, um percentual altíssimo, algo acima de 80%, são pensamentos repetidos. E não só esses pensamentos são repetidos, mas a maioria desses repetidos é ruim. Então, se a gente é o que a gente pensa, e o campo da epigenética, que é muito recente na biologia, indica que nós somos profundamente influenciados por nossas emoções, e as nossas emoções, evidentemente, são profundamente moldadas pela forma como a gente pensa e reage ao ambiente em que a gente vive. Então, se nós somos, de muitas formas, resultado das nossas emoções, que é o que a epigenética indica, será que a gente não precisaria estar pensando em reformular como a gente pensa? Afinal de contas, a gente está no automático a maior parte da vida da gente, e esse automático significa pensamento ruim, porque em algum momento da nossa história evolucionária a gente precisaria estar em alerta constante por conta dos nossos predadores. Hoje, nossos predadores são diferentes dos predadores que a gente tinha no início da nossa evolução. Eu diria que no início da nossa evolução, um predador como um leopardo, um leão, um tigre, esses bichos que comeriam a nossa pele, seriam um predador natural e, evolucionariamente, então, a gente precisaria estar em alerta o tempo todo e pensando de uma forma repetitiva em como nos proteger dessas ameaças, a fuga e a luta, né, que é uma reação biológica muito bem conhecida. Mas hoje nós vivemos num quadro diferente daquilo que é uma ameaça. A ameaça hoje é conta para pagar, é trânsito, pandemia de vírus, e essa é uma ameaça muito real, né? Então, essas são ameaças muito reais, as outras não necessariamente são tão reais assim, mas coloca a gente em movimento, e aí nós estamos constantemente pensando numa forma de criar uma defesa ou uma fuga dos nossos predadores. E esse pensamento é ruim. De modo geral, ele é ruim. E 90% do tempo não precisaria nem existir essa repetição terrível, porque as ameaças não são tão reais assim, do ponto de vista da sobrevivência biológica básica, né? A gente não vai estar em alerta o tempo todo, né? Não tem que estar em alerta o tempo todo. A gente provavelmente não vai morrer se deixar de pagar a conta de energia elétrica por 20 dias. Entende? Ou se a gente deixar de pagar a conta do cartão de crédito por um mês, provavelmente não vai acontecer grandes coisas no sentido da nossa sobrevivência biológica. Mas são gatilhos emocionais importantíssimos. E é importante a gente não deixar nunca ninguém esquecer que estresse é um gatilho importante que garante a sobrevivência,
Portanto, o estresse é essencial que a gente tenha. Um nível de ansiedade é importante que a gente tenha, porque também coloca a gente em movimento para resolver um problema que está nos causando preocupação. Então, ansiedade em certo grau, estresse em certo grau, são importantes para fazer com que a gente entre em movimento para resolver problemas. Da mesma forma como a raiva tem o seu tempo para existir. Se a raiva me faz progredir na solução de um problema, é bom gera força, ter né? raiva. Te põe em movimento, te alavanca. O problema é quando que isso deixa de ser saudável e por quanto tempo você vai ficar com isso. Entende? Então, eu acho que o grande divisor é, principalmente em práticas terapêuticas, ajudar as pessoas a entenderem que sim, temos escolhas e fazemos escolhas, normalmente não necessariamente as melhores delas, mas a gente pode se treinar e desenvolver musculatura emocional para tomar uma decisão que seja menos tóxica para a gente. Isso é possível de fazer. Porque o estresse, ele contamina a gente, né, Dério? Quando a gente está naquele momento muito estressada, eu me sinto no final do dia, parece que o corpo tá tomando uma surra. E você tá enchendo o teu corpo de substâncias que não só te fazem mal, né? Tóxico. Então vamos lá. Existe uma estatística que indica que quando você tem uma produção de cortisol, o hormônio do estresse, porque você está respondendo a uma situação estressante, ou de risco, enfim, seja o que for, coloca você em movimento e gera o cortisol. Parece que o pico da produção, então você alcança um pico da produção, para que isso comece a diminuir, leva em torno de 4 horas. Então, se dentro do período de 4 horas você sofre outro fator estressor, sobe de novo, e o que acaba acontecendo é que você passa as horas úteis do seu dia sob estresse, às vezes estresse muito violento, que no fundo, olhando friamente e desenvolvendo essa musculatura emocional, ela é... Oi? Você entra no acidente de trânsito. O estresse que permite que você saia de uma situação que seja uma ameaça de vida, esse é importante. Tá? Esse é importante. O problema é se você vai atribuir a uma fechada que você tomou no trânsito o mesmo valor que você atribui a ter uma arma encostada na sua cabeça. Entende? É uma questão de discernimento e treinamento. O estresse é necessário. A gente precisa tê-lo. A questão é quanto e por quanto tempo. E às vezes, Dério, assim, nem é óbvio que a gente não está falando desse momento agora, porque nesse momento todo mundo, de alguma forma, vai ter um pouco de estresse, porque a gente está vivendo uma situação muito atípica e com muitas variáveis difíceis de lidar, econômicas, saúde, enfim, a gente sabe disso. Sem precedentes. Eu hoje conversei com alguém e falei, eu nunca vi nada parecido, parece um filme. E é isso. Mas, normalmente, a gente às vezes se estressa com uma coisa que a gente está se preocupando, a gente já está lá na frente pensando em si, ou às vezes aconteceu, aí você fala assim, tá bom, e qual é a pior coisa que pode acontecer com isso? Mas às vezes a gente não consegue entrar nessa linha de raciocínio, porque eu acho que para você entrar nela, você tem que estar respirando, serenar por algum minuto algum momento serenar aquele pico e fazer, peraí, calma, vamos lá. Mas é difícil. Sim, é difícil. Mas existem algumas abordagens que te permitem perceber que você está deixando o seu corpo reagir de uma forma mais forte. Eu vou dar um exemplo, eu gosto muito de usar esse exemplo aqui porque parece totalmente contraditório. Mas num dos estudos que fizeram com pessoas hipertensas, e parece que foge à lógica em princípio, uma parte do grupo foi separada da outra, uma parte recebeu maquininha para aferir pressão e a outra não. E a lógica seria que quem tem as maquininhas para aferir pressão teria, em longo prazo, um aumento nos índices de pressão arterial. Mas o que descobriram foi que, depois de um tempo observando, através do uso de uma maquininha dessas, né, que você põe no pulso e você já verifica como é que está a sua pressão arterial. Depois de um tempo usando isso, passaram-se a perceber que simplesmente ter noção do que o seu corpo está fazendo te permite desviar o seu corpo para uma coisa mais produtiva.
Enquanto que se você deixa ao léu, deixa acontecer, você não percebe, e é evidente que você está desenhando o seu futuro. Eu sempre falo que a gente molda o futuro daqui 10, 15, 20 anos, hoje, de acordo com as decisões que a gente toma hoje. Então, se a partir de hoje eu começo a perceber que eu tenho muito mais controle sobre minha pressão arterial do que eu imaginava, eu tenho muito mais controle sobre a minha dieta do que eu imaginava, eu tenho muito mais controle sobre o meu sono do que eu imaginava, e o sono é talvez a ferramenta terapêutica, a ferramenta. Tá? Se eu percebo que eu tenho muito mais controle sobre estes fatores, eu estou desenhando a minha saúde daqui 20 anos. Agora, se ao longo da minha adolescência, da minha juventude, da minha primeira fase de adulto, o que eu estou fazendo é desperdiçando meu tempo com o consumo de bebidas alcoólicas, drogas, varando a noite em festa. E aí eu não estou generalizando, mas eu estou dizendo que esse tipo de coisa tem um efeito, não agora necessariamente, mas daqui 20 anos na saúde da gente. Então, quanto antes a gente tiver noção e se tornar proprietário das escolhas que a gente faz para a nossa saúde, melhor isso vai ser para a nossa longevidade posteriormente. E eu sei que deve ter muita gente falando aí, mas é tudo genético. Mais ou menos. Os genes têm uma parcela de participação no nosso destino em termos de saúde. Uma parcela dela. E quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente estuda a epigenética, mais a gente entende que genes são um componente importantíssimo, mas não são só os genes. De tal forma, hoje, que a psiquiatria está começando a estudar aquilo que a gente chama de traumas transgeracionais. O que significa dizer que a gente tem hoje efeitos das coisas que aconteceram com os nossos avós, bisavós, tetravós. Então não somos apenas o que a gente come e bebe, pensa. A gente é também o que os nossos ancestrais comeram, beberam e pensaram, e a gente nem sabe, porque a gente é bonito e fisionoma. Aí você fala, que escolha eu posso fazer para resolver aquilo que os meus avós fizeram? Você tem escolha de estilo de vida. Essa escolha é só sua. E dá para arrumar. E tem um processo terapêutico que trabalha principalmente com trauma, que pode ajudar muito nisso. Eu acho, porque aí algumas pessoas podem até dizer assim, né? Mas eu não estou muito preocupado, né? Sei lá, se eu vou morrer amanhã, não estou preocupado com a minha vida lá na frente. Mas e qual é a tua qualidade de vida hoje? Porque essas variáveis também mandam na nossa vida hoje, né? Claro. A gente está muito exposto a barulho, a gente está muito exposto a poluição, se a gente come coisas que são realmente ruins e assim por diante. Você não está dormindo direito. Pelo menos eu vejo por mim. E você acompanhou isso. Quando o meu sono era muito ruim, quando eu estava no pico de ansiedade, a minha concentração era péssima, a minha produção era péssima. Na hora que essas coisas melhoraram, eu consegui sentar, ler, consegui me concentrar. Impressionante como a minha concentração melhorou depois do sono. Óbvio que não é só isso, óbvio que é uma série de coisas. Mas... Para os homens que estão nos assistindo, só uma dica. Uma única noite mal dormida interfere na produção de testosterona em um grau absurdo. Uma única noite mal dormida. Só para ter ideia. Se eu durmo mal hoje, mal e ainda mais eu digo, menos do que 7 horas de sono de qualidade e 7 horas consecutivas de sono de qualidade. Se eu durmo menos do que isso, afeta a minha produção de testosterona. A não ser que, claro, você não tenha nenhuma preocupação com o seu bem-estar de curto prazo, então não tem problema. Mas eu estou falando de uma mudança que acontece em uma única noite mal dormida. E é outro programa. Se a gente fosse conversar sobre o que é sono de qualidade e os seus efeitos, e os efeitos do sono de baixa qualidade, a gente teria umas 4 horas de conversa garantida. O Dera, o que você tem? Você está trabalhando nesse período no escola virtual. Como é que as pessoas que chegam nesse momento aí de ansiedade, quais são os efeitos que tudo isso está gerando nas pessoas, né? Assim, pior grau, médio grau. Como que está sendo? De acordo com o que eu tenho observado, não só daquilo que aparece para mim em consultório hoje, mesmo sendo remoto, e eu gostaria muito de poder estar atendendo essas pessoas presencialmente, mas no momento nós temos que cuidar da saúde nossa e do outro.
Mas o que eu tenho percebido é que estamos passando por algumas fases distintas. A primeira fase, e talvez as pessoas que estão nos assistindo possam ou não confirmar que isso aconteceu com elas, mas olha, na primeira fase, ao que tudo indica, nós passamos por um momento meio de oba-oba. Essa primeira fase dura em torno de 10 dias. Oba-oba, que beleza, eu estou de férias. Eu vou sair pedalando, eu vou sair caminhando, eu vou limpar armário, eu vou arrumar gaveta. Porque agora eu vou fazer pipoca no meio da tarde, assistir sei lá o que na televisão, coisa e tal. Primeira semana é um oba-oba, estou de férias. Aí depois disso, quando começa a entrar a segunda semana, as pessoas começam a sentir os efeitos mais fortes do isolamento mais restrito, né? Coisa que, de fato, pelo que eu tenho observado, não tem acontecido de verdade ainda por aqui. As pessoas estão mais ou menos... Eu estou confinada mesmo. Estou desesperada para ver o mar. Então, talvez você possa confirmar as fases. Na segunda fase, a pessoa começa a sentir um certo grau de solidão, e é nessa hora que as pessoas vão para as sacadas dos prédios tocar instrumento, é nessa hora que você faz reunião pelo Zoom com aqueles amigos mais próximos, aí você junta umas 10 pessoas ali, fica todo mundo rindo e bebendo e cantando remotamente. Então, a segunda fase é mais ou menos do eu te apoio se você me apoiar, né? Já diminuiu um pouco aquela coisa de arrumar gaveta, porque nem foram arrumadas para começar, né? O aumento do consumo de série de Netflix é notável também nesse período, dura mais uma semana, 10 dias, e lá pelo 20º dia, mais ou menos, e não é matemático, tá? Eu tô fazendo a base daquilo que eu observo. Lá pelo 20º dia, mais ou menos, as pessoas começam a ter efeitos iniciais da ansiedade, porque daí não tem mais novidade em estar em casa, não é mais férias, não é mais divertido, não tem mais aquela coisa legal de você estar compartilhando taça de vinho virtual, não tem mais isso. Então, a partir do 20º dia, entrando para o 25º dia, as pessoas começam a ter um certo grau maior de ansiedade, sinais de depressão para aquelas pessoas que já sofrem disso. Tá? Muitas vezes até as pessoas que estão em processo terapêutico, elas, por conta da distância e do receio de fazer um processo terapêutico por conta da ausência de privacidade, eu costumo dizer, olha, não tem privacidade, vai para dentro do seu carro, se você tem carro, vai para dentro do banheiro, se for o caso, e acha privacidade para fazer. Mas, então, daí começa um certo grau de ansiedade que lida a uma depressão, coisa e tal. Quando entra-se no 30º dia em diante, aí começam os efeitos mais pesados dos transtornos de ansiedade e de depressão mais forte, né? Como a gente está falando aqui de 40 dias, coisa e tal, os efeitos posteriores disso ainda estão sendo conhecidos nos lugares onde o lockdown existe, né? Porque é mais ou menos este o período. O que a gente tem acompanhado e o que eu tenho visto em consultas que eu tenho feito é que é essa semana em que começam a aparecer de uma forma mais pesada os casos de pessoas com aquela ansiedade que parece que não vai embora, sabe? Eu estou começando a sentir uma pitada de tristeza que eu não estava sentindo antes, coisa e tal. Né? Já atendi algumas pessoas ao longo da semana passada e dessa, já na segunda-feira, que estão dando mostras de estarem com um grau maior de tristeza. Os efeitos de longo prazo é que me assustam um pouco mais, na verdade. No momento a gente está vendo isso, mas os efeitos de longo prazo, e eu não estou falando apenas do longo prazo de confinamento, eu estou falando do longo prazo até do pós-confinamento. Porque o estresse... A gente ainda vai cruzar pontes dessas e a gente vai aprender muito com isso, como pessoas que trabalham com saúde mental, né? Os terapeutas vão aprender muito com isso. Mas o que eu começo a visualizar é que teremos muitos e muitos casos de estresse pós-traumático. Então a pessoa pode até navegar esse período, mas daqui 1 ano, daqui 18 meses, tem um gatilho que lembra a pessoa do que aconteceu neste período, e aí ela vai ter os efeitos. Isso é muito típico de estresse pós-traumático. De uma coisa que não aconteceu agora com o indivíduo, eu passei por aquilo ali, né, passei de braçada naquilo. Mas daqui meses, aí vem, é como se você tivesse não vivenciado o luto.
Essencialmente é isso. Não vivenciei o luto. O luto é o que a gente está vivendo hoje, né? Toda essa separação da nossa rotina normal é um tipo de luto. Então a gente enxerga que isso pode ser muito sério para a questão da saúde mental vindo daqui meses. E colocando em balança que custo que a gente está pagando, né? Pelo confinamento. Que custo que a gente está pagando. Ainda não dá para mensurar. Mas nós temos hoje indícios que o custo econômico e o custo emocional disso vão ser bastante acentuados. Logo que começou, eu lembro de eu conversando com uma amiga e a gente começou a falar, ok, é necessário, mas como é que vai ser? E essas pessoas aí, que sabe Deus como é que vai ser a vida delas, porque não vão poder pagar conta, e como é que mentalmente falando vai ser isso? Então, ok, não temos opção nesse momento. Muito bem. Mas a gente tem um período aí que a gente não sabe como vai ser. E que não vai ser fácil. Infelizmente, assim, óbvio, né? Vai ser mais fácil ou mais difícil à medida que a gente se adaptar, à medida que a gente esteja tranquilo, serenamente, concordo. Mas não vai ser uma fase zen, né? Não vai ser um período de fartura, assim, deve ser um período mais difícil. Eu detesto ter pessimista, mas... Eu acho que a gente vai ter um número igual ou maior de mortes por conta dos efeitos da economia e da saúde mental que a gente vai ter pelos efeitos da própria doença, infelizmente. Eu tenho a impressão que muita gente ainda vai morrer disso, inclusive por aqui. E aparentemente nós temos tido um nível de óbito, por enquanto, pelo menos, que pelo menos dos casos confirmados, digamos, que parece ser mais baixo do que a média mundial, onde a coisa pegou mesmo para valer, né? Pelo menos por enquanto. Mas os custos disso posteriores vão ser altíssimos neste sentido, economicamente falando e emocionalmente falando. É como você fala, muitos de nós temos condição de, no momento, navegar isso daqui. É claro que vai depender se a gente entra no 6º mês disso. No primeiro mês, muitos de nós têm condições de navegar. No 6º mês, não faço não, porque... Dá até medo. Não, mas é questão de escolha minha, sua. Se a gente deixa a mente da gente trollar a gente desse jeito agora. Porque a gente não tem a opção no momento de mudar o que está sendo colocado para a gente. A gente não tem essa escolha. Mas a gente tem a escolha de permanecer conectado com o medo ou não. Por exemplo, eu recomendo muito que as pessoas parem de consumir notícia. Eu recomendo muito. Para de assistir, exceto o essencial. Desliga dos canais de notícia. Desliga disso. Porque isso vai pegar. Quanto mais você bitola nisso, quanto mais você pensa nisso, mais difícil fica. E tem outras coisas bem simples que você pode fazer. Viver a vida de rotina. Criar uma rotina para a sua vida. Por exemplo, eu não sou campeão mundial em nada dessas coisas, até porque ninguém conhece isso. Do que está acontecendo hoje com a humanidade, ninguém conhece. Mas eu levanto todos os dias religiosamente, 7h20 da manhã, 7h10 da manhã, dependendo do dia, mas nunca depois das 7h30. Eu tenho uma rotina todos os dias de, essencialmente, me alimentar nos mesmos horários, e se eu não tenho nenhum projeto para desenvolver neste momento, eu vou criar um. Né? Porque a rotina ajuda você não só a estabelecer pequenas metas no dia a dia, ajuda você a sobreviver do minuto ao minuto, porque você está fazendo alguma coisa que está mantendo seu corpo ocupado. Uma rotina de exercício é importante. Se você tem possibilidade de fazer uma rotina de exercício, é essencial. E dá para fazer uma pletora de tipos diferentes de exercício físico em casa. Se você pode fazer só alongamento, também ajuda muito. Só alongamento é um grande exercício. Tem uma série de boas pessoas aí que estão dando yoga de graça por live, exercício físico. Então, assim, dá pra gente ter uma... Eu confesso que eu não tenho conseguido fazer, porque a rotina aqui com uma criança fica um pouco puxada, mas eu também tenho procurado sempre fazer coisas que não deixam a mente vazia. Talvez fazer alguma coisa que você se ocupe, né? Você se sinta produtiva de alguma forma,
e se ocupe, porque se a gente começa a consumir, e eu vejo isso um dia desse, eu via o Fantástico. Nossa, eu não dormi, fiquei acelerada pensando em tudo que a gente via. E é ácido, já é uma toxicidade interna absurda. Então, a primeira coisa, a primeira providência a se tomar é, opa, vou parar de consumir isso daqui, porque isso aqui não dá. É como ver filme de violência na televisão. É outra coisa que se deveria eliminar por completo. Porque Nunca vi. quanto mais você vê filme de violência na televisão, mais isso se torna normal para o seu corpo. E assistir à morte de outro não tem meio termo, não é agradável. Às vezes a gente sai em curva, né? Por exemplo, eu não faço cruzada disso, mas eu sou vegetariano há bastante tempo. Eu sou vegetariano não porque eu não acho saboroso comer carne, eu acho saboroso, acho que carne, inclusive a proteína é uma coisa importante, vindo de origem animal. Só que eu não estava mais disposto a participar da indústria da morte. Porque é o que é. É a indústria da morte. Eu não estava mais disposto a pensar que os meus hábitos levam um animal, em algum momento, a morrer, para que eu possa consumir. Então foi uma decisão tomada em nível de compaixão e não em termos daquilo que se eu gosto ou deixo de gostar de um churrasco. Eu consumi churrasco por muitos anos da minha vida. Mas hoje eu não faço mais consumo de carne por conta unicamente do fato que isso causa dor em algum nível. E é estranho, porque ontem eu vi uma imagem de um cara, eu acho que ele foi preso pelo que ele fez, eu estava sendo procurado, que ele tirou uma foto dele mesmo segurando um boto morto. Um boto. Da família dos golfinhos, né? E ver o cadáver do boto me causou um nível de ansiedade absurdo. Aí eu falei, bom, eu não posso me deixar levar por essa ansiedade, por conta dessa imagem que eu estou vendo, mas reforçou o porquê que eu faço isso. Então eu acho que são decisões que a gente pode tomar que nos trazem um pouco mais de equilíbrio com o meio ambiente em que a gente vive, porque o que a gente está fazendo é também um processo de destruição de meio ambiente que, na minha opinião, e eu estou falando isso com base em algum conhecimento científico, eu acho que o jeito que a gente está lidando com o meio ambiente está ajudando esse tipo de praga a se disseminar. Eu li hoje que São Paulo teve uma queda de poluição gigante nesses 15 dias aí. Engraçado, né? A gente nunca, se alguém simplesmente dissesse, olha, vamos, sei lá, não sei qual critério, mas vamos reduzir o número de pessoas na rua, ninguém faria, né? Por mais que dissessem, isso vai melhorar muito o meio ambiente. Então, assim, é meio louco quando a gente pensa isso. Porque a gente vive nesse planeta, né? Sim, o impacto que a gente toma como espécie é muito importante. Ainda agora tem um texto ali que está falando de como que os sensores de terremotos mudaram. O abalo sísmico da humanidade, de estar ativo o tempo todo, dos carros estarem andando por aí, das pessoas caminhando, tudo mais, diminuiu de uma forma tão sensível que as máquinas que detectam terremotos estão conseguindo fazer leituras muito mais eficientes dos movimentos sísmicos na Terra, por causa do elemento humano. O ser humano tem um impacto no planeta que é absurdo, e a gente não para pensar nisso. E a propagação de pragas resulta em grande escala da forma como a gente lida com o meio ambiente. Se você entra em florestas, por exemplo, em lugares onde o ser humano nunca chegou, você pode ter um surto de ebola. É uma coisa que é, inclusive, uma teoria provável para os surtos de ebola nos últimos anos. Que é tão fatal ou mais, na verdade, acho que é bem mais fatal do que o coronavírus. E, aliás, para aqueles que estão nos assistindo e não sabem, o coronavírus é um negócio muito antigo, tá? A gente não pode colocá-lo a este momento. Na década de 90, quando eu trabalhava com tradução para a indústria pecuária, trabalhava com tradução de produtos de farmácia, produtos farmacêuticos na veterinária. Eu já trabalhava com tradução de coronavírus que afeta bovinos. Mas não é nada recente. A questão é como que a gente está promovendo um meio ambiente onde isso dissemina com muito mais facilidade do que antes.
Como é que isso virou uma praga desse tamanho, né? Sim, sim. Porque você... nós... Fala, desculpa. Eu estou acompanhando aquela página da cidade que fala o número de infectados, de mortes. Cara, considerando que a gente está numa cidade menor, que a gente está controlado, mas é uma coisa que você todo dia vê uma coisa subindo. Sim. Ok, num nível muito menor, porque a gente teve algum tempo para aprender com a experiência dos outros, né? A gente viu o que aconteceu na Europa e a gente resolveu tomar uma atitude, mas ainda assim, você olha de um dia para o outro, sei lá, tem 10 casos de diferença, não sei se é exatamente isso, acho que hoje eu vi 104, ontem era 93, eu não me lembro direito. Mas é muito raro, assim. Não é uma coisa, tá todo mundo em casa. Ok, 15 dias atrás a pessoa se infectou, se contagiou, mas o troço se dissemina de uma forma que é meio inexplicável, assustadora. Eu não me impressiono tanto com o índice de disseminação. Uma vez eu vi um estudo de como que colocaram tipo uma gota de influenza numa maçaneta na entrada de um escritório. Colocaram uma gota da influenza na maçaneta. Em questão de, acho que foi 4 horas, o escritório inteiro já tinha sido contaminado por uma gota. O escritório inteiro. Todo mundo que passou, não necessariamente por ter tido contato com a maçaneta, mas por ter tido contato com a maçaneta e com as pessoas que tiveram contato. Então, a velocidade da disseminação não me assusta tanto. Me assusta de muitas maneiras, como que uma coisa pode ser tão letal, que, na verdade, guardando os índices, sendo racional com os índices, a letalidade nem é tão alta assim. A questão é que hoje está sendo vendida como tal. Né? E não estou minimizando o risco que a gente está vivendo. Claro que tem. Mas a questão é uma que da infodemia mesmo, a gente bitolou no medo disseminado pelos meios de comunicação também. Medo é terrível. Medo é o que é a nascente, é o que faz a gente explodir nas nossas crises de ansiedade e depressão. Odério, você tem várias, você trabalha com muitas técnicas e algumas delas podem ajudar nesse momento, né? Muito, pode ajudar muito. Então, na primeira pode falar. Eu gostaria de mencionar 2 técnicas que são feitas em consultório, que são técnicas interessantíssimas para lidar com uma série de coisas. Daí depois eu gostaria de discutir uma que dá para fazer aqui, agora, se você quiser. Né? Que pratica, entende? Uma das técnicas que eu gosto muito é uma chamada terapia crânio-sacral. Né? Isso é realizado em consultório e envolve a manipulação do crânio e da conexão com o sacro. Né? Não vamos entrar em muitos detalhes disso, mas é uma terapia muito interessante para fazer fluir o líquido cérebro-espinhal. E o líquido cérebro-espinhal, na verdade, ele ajuda a fazer disseminar pelo corpo um processo de transformação natural, de cura. É um processo de consultório, é uma técnica que eu gosto muito. Algumas pessoas têm tido resultados bastante interessantes com ela. Não é uma técnica que a gente poderia aplicar à distância. Uma outra técnica que é muito interessante é a EDMR, que tem a ver com dessensitização ocular, um processo para lidar com trauma, no qual o cliente ou paciente ele é instruído a manter um processo de pensamento e lembrança de algum trauma que sofreu, enquanto segue o movimento dos dedos do terapeuta, com o olho. Funciona muito interessante para lidar, de uma forma muito interessante para lidar com um trauma estabelecido. Esse trauma pode ser tudo, desde um processo de perda até o estupro, um acidente de automóvel, até uma relação muito ruim com alguém que tenha autoridade sobre a pessoa. Mas 2 técnicas que dão para trabalhar muito bem e que dá para fazer de uma forma conjugada e à distância são a técnica de gestão de respiração, mas daí é uma sessão só que você trabalha para a pessoa até ela ter a técnica estabelecida,
Muita gente que trabalha com pilates, que trabalha com yoga, enfim, vão instruir os seus clientes a fazerem esses processos de respiração abdominal, enfim. Então, processos de respiração são uma forma de aprender a lidar com a questão da fuga, a luta, de novo, com a geração da ansiedade, do medo e tudo mais. Mas a técnica que eu acho mais eficiente, que tem um alcance fácil para todo mundo que está do outro lado do monitor, e que parece coisa de louco quando você observa alguém fazendo, mas que tem uma eficácia absurda, é uma técnica de acupressão, conhecida como tapping. Tapping é também, a sigla dela é Técnica de Libertação ou de Liberdade Emocional, EFT, na sigla inglesa do Emotional Freedom Technique. E o que se faz, essencialmente, é aplicar pressão em alguns pontos do corpo. Em especial, começa-se com essa parte que a gente chama de ponto do karatê, e depois a gente passa distribuindo pressão na parte alta do crânio, na corona, canto do olho, aqui do lado dos olhos, embaixo dos olhos, bigode, bem nesse ponto do queixo, embaixo de clavícula, embaixo de braço, na linha do sutiã da mulher, pulso, e depois tem um processo em que a gente simplesmente faz respiração, a gente segura o pulso e faz uma boa respiração. Só que tem um elemento chave nisso. Primeiro, qualquer pessoa que já fez acupuntura vai reconhecer alguns dos pontos. Isso é ponto de acupuntura. Ótimo. Então, o que a gente está fazendo é acupuntura. Poucas pessoas hoje questionam se a acupuntura tem efeito. A acupuntura tem efeito. Ela lida com um sistema muito antigo da medicina tradicional chinesa, tem conceitos japoneses também, da pressão em pontos de circulação de energia vital no corpo da gente. O Qi, o Prana ou o Chi, dependendo de que cultura você está. E quando você coloca as agulhas ou coloca a pressão com o dedo, você faz libertar pontos onde a energia vital está retida. E por que a gente fica com a energia vital retida? Você tem muito estresse, você tem um susto, você tem um processo de medo ou ansiedade, o seu corpo ele é comprimido. Você contrai a musculatura, o tecido conjuntivo, e a energia fica retida no sistema que distribui a energia vital. Nós não estamos falando aqui de misticismo, esoterismo, nós estamos falando de ciência. Estamos falando de medicina das mais tradicionais. Agora, a questão é, se eu tenho um trauma que está embutido em mim, eu tenho uma lembrança ruim que está embutida em mim, se eu liberto a energia, eu vou ter uma liberação temporária. Porque quando eu pensar de novo sobre o meu trauma, essa energia volta a ficar retida. Então, o EFT tem uma abordagem muito legal. Enquanto você libera a energia, você aborda a lembrança. Você lida com a memória, você ressignifica aquela memória. Quando você ressignifica a memória e você tira o efeito daquela lembrança, a probabilidade de você reter energia de novo por causa dessa lembrança é muito pequena. É como se fosse uma vacina, literalmente. Então, durante o processo do tapping, que são os tapinhas que você dá em diferentes pontos do corpo, você trabalha com um processo de visualização desse trauma que você sofreu, ou você passa simplesmente afirmando e reafirmando afirmação. Você começa no ponto do karatê, embora eu esteja sentindo ansiedade hoje, mesmo assim eu me amo, me aceito e me respeito incondicionalmente. Amor próprio é uma chave importantíssima. Se você não se ama, ninguém vai te amar. A primeira parte desse processo é trazer de volta compaixão. Compaixão não por outros, compaixão por mim. Se eu não me amo, ninguém vai. Então, primeiro você passa pela configuração do que você quer trabalhar. Vamos supor que seja a sua ansiedade. Então, você começa com uma frase parecida com essa. Depois você vem. Toda essa ansiedade que eu estou sentindo, eu não sei se eu consigo controlar. Tem hora que eu quero explodir por causa dessa ansiedade, essa ansiedade que eu estou sentindo. E você vai distribuindo
estes tapas, que são acupuntura sem agulha, enquanto você reprograma a memória. E enquanto eu estou sentado aqui, você aí desse lado me acompanha fazendo esse processo. Como eu tenho mais experiência, digamos, com a formulação das memórias... Muita experiência, Daryl, por favor. Não, mas é assim, é um processo que você aprende, depois você faz em você. Você não precisa mais de mim. Essa que é a grande chave do EFT. E aí, assim, eu vou dar o meu depoimento pessoal. Eu sou cliente do Daryl, mas assim, paciente dele, mas física. Mas no início desse processo, teve um dia que eu tive a gente pretendia ter uma consulta real, e aí foi quando fecharam o consultório, e eu estava muito ansiosa, a gente fez uma consulta virtual. Impressionante. Eu entrei na consulta, sentei na varanda com ele, botei fone de ouvido, entrei na consulta, ele fez o teste, ele de lá e eu de cá, eu saí da consulta a outra. Impressionante. Óbvio que a gente se relaciona com as emoções que a gente está sentindo. E naquele dia específico, a gente trabalhou apenas com como a ansiedade estava presente no seu corpo. Porque, veja, nesse processo, a gente tem um processo de avaliação também. Onde no seu corpo você está sentindo a ansiedade? Aí você vai lá e localiza, estou sentindo uma bola no peito. Ah, que tamanho que é essa bola? Ela tem formato? Ela tem textura? Essa bola tem nome? Então não é apenas a gente começar com o processo dos tapinhas e criar um ambiente de afirmações. É também correr atrás da sensação física que isso está trazendo. Onde ela está, né? O que isso significa? E aí, às vezes, ela sai dali e vai para outro lugar. Então, sai do peito e vai para as costas, sai do peito e vai para o meio da cabeça, sai do peito e vai para o abdômen. Teve um caso interessante, uma pessoa que estava com vibração na canela esquerda. É para lá que foi. Então, a gente parou de falar da ansiedade que estava no peito e foi tratar da ansiedade que migrou para o pé. E por que foi para o pé? Ninguém nunca vai saber. Mas a questão é que a sensação de desconforto foi para lá. E aí a gente foi abordar o desconforto do pé dela. E aí quem nunca participou de uma sessão dessa, quem nem nunca ouviu falar dessa técnica, está falando assim, mas que viagem na maionese, né? Que viagem. Ninguém, sabe? Ninguém pode ter um efeito positivo de um processo desse. Mas vem fazer uma sessão, para ver só. E vem um momento em que você está com angústia, tristeza, que você está lidando com algum trauma que está te causando raiva. E é impressionante como girando 20, 25 minutos desse processo, a coisa dissipa de tal forma que ela passa a ser gerenciada. Ela passa a ser gerenciada. E fazendo isso à distância, o efeito é igual. A única diferença é que à distância quem está colocando pressão no corpo é a própria pessoa. E é evidente que um terapeuta, a gente chama em inglês de seasoned, né, experiente, alguém com uma visão de o que está acontecendo no corpo, vai estar pescando as coisas que estão acontecendo que às vezes o cliente não percebe. Essa é a virtude de você estar num consultório fazendo um processo desse. Mas esse tipo de processo à distância, eu já apliquei centenas e centenas, talvez milhares de vezes, com efeitos muito interessantes. O EFT, olha, veja, não tem nenhuma terapia. E tem terapeuta que vai querer falar que existe, mas não existe uma terapia que seja uma bala de prata. Não existe. O que existe são terapias muito eficazes para algumas pessoas. E às vezes não para outras. Então você pode fazer uma lista desse tamanho de processos terapêuticos. Você pode começar com barras de Access, você pode ir depois para Theta Healing, você pode ir para o EFT, você pode ir para crânio sacral, enfim, dá para o Reiki, você pode passar uma lista disso, vai ter efeito muito bom em muita gente, mas não em todos. A terapia holística, eu nem gosto muito mais desse nome, porque virou carne de vaca de tal jeito, porque tem também as terapias que envolvem sexualidade, coisa e tal. Todas elas têm função importante, terapia tântrica, por exemplo. Todas elas têm função muito importante. Mas envolve discernimento na hora que você começa o processo. Porque, às vezes, não vai funcionar uma coisa para uma pessoa que funciona para outra. E isso é um testamento que eu faço até, um testemunho que eu até dou, porque não adianta a gente pensar que qualquer pessoa vai receber o mesmo efeito de qualquer terapia. Não é verdade.
E eu acho que, às vezes, uma terapia na gente, para algumas coisas, ela é muito eficaz e para outras, ela demora um pouco mais de tempo. Eu já passei por todas essas terapias que você falou aí, amo todas elas, o Reiki, o Theta Healing, o Access. Em alguns momentos, cada uma delas foi fantástica. Em outros, outra foi melhor. Foi melhor, não. Outras foi mais eficaz. E aí eu não sei, talvez com o seu momento, com a sua receptividade, ou de repente você mudar a terapia, porque você já começa a ficar resistente a ela, não é a palavra, mas... Eu acho que eu acho que você pode usar isso sim. Porque você passa a ter uma noção do que pode e que não pode acontecer, e se por um acaso em um dos momentos do processo terapêutico não houve sucesso na sua visão, por que haveria de ter na próxima vez? Terapia em si é um processo. Tem terapias muito rápidas, existe até terapia com esse nome, né? Terapias rápidas. E tem efeitos muito rápidos. A questão é que nem todas vão ter efeito, nem todas rápido, e nem todas vão ter efeito algum. Né? E aí você fala, efeito placebo. Digamos até que seja o efeito placebo, mas a pessoa que argumenta da questão do efeito placebo é porque não entende bem o que é o efeito placebo. Né? O efeito placebo é a cura acontecendo em nível quântico. Verdade. Todas as curas acontecem em nível quântico. Hein? Não entendi? Nunca ouvi essa definição perfeita, é isso mesmo. Todas elas acontecem em nível quântico, inclusive a alopática. Todas as curas acontecem em nível quântico. Em nível submolecular, por assim dizer. Então, como o processo é aplicado na pessoa e como a pessoa recebe, e tem mais, é uma palavra de alerta até para colegas. Às vezes a gente acha que a gente tem uma bala de prata na mão e a gente vai lá e a gente vai abordar um assunto com alguém num processo, às vezes até o tal do talk therapy, né? A gente vai só conversar sobre o trauma da pessoa ou sobre os efeitos atuais na pessoa, mas a gente não conhece o histórico dela e às vezes a própria pessoa não conhece o histórico dela traumático. E de repente surge de algum lugar algum trauma que a pessoa sofreu na infância. Estava numa gavetinha guardado, né? E aí, nem toda técnica é eficaz em abordar este tipo de lembrança. Daí você precisa ter algum conhecimento em como abordar trauma. Uma professora minha de uma técnica dessas que eu mencionei, ela falou assim, cuidado, não vai entrar no aspecto somático disso. O aspecto somático você não tem treinamento para poder entender. O aspecto somático é como que o corpo põe para fora, né? Quais são as sensações fisiológicas? E eu pensei comigo mesmo, mas os aspectos somáticos é praticamente só com o que eu lido no meu consultório, né? São os aspectos físicos que colocam aquilo para fora, né? Então, o somático... Agora, para alguém que não tem conhecimento do processo de acúmulo de trauma e como o sistema nervoso funciona com isso, simpático, parasimpático, enfim, não vem ao caso nem falar sobre isso, às vezes você está pensando que você está fazendo um processo que vai ter efeito, no fim você está retraumatizando a pessoa. E às vezes tem uma casca ali de cebola também que você precisa ir tirando aos poucos. São chamados os aspectos. Na EFT a gente chama de aspectos. Exatamente isso. São camadas de cebola. Até você chegar num determinado lugar onde você precisa estar. Então, não é brincadeira fazer um processo terapêutico. Não é brincadeira. Requer bastante foco e cuidado. Não é brincadeira. A gente está com o equilíbrio das pessoas na mão da gente. Qualquer coisa que a gente faça que saia do nosso limite pode causar consequências. Então é realmente uma coisa muito importante ser mantida em mente. Os processos de redução e gestão de ansiedade, trabalhar com pequenas questões por à distância é inteiramente possível de fazer. Questões mais volumosas, digamos, do ponto de vista emocional, sempre é melhor levar com mais cuidado. Nesse momento agora, assim, óbvio que a gente acha que, eu acho que você concorda com isso, né, que é muito melhor que seja presencial, mas num momento como esse, você ter a opção de fazer à distância é muito melhor do que nada, né? Daryl, a Dani vai sair e eu vou te chamar de novo, tá? É porque em 1 hora ela começa a contagem regressiva, ó. E falar com você... Então, começa a ser 13, 12... todo mundo, você tá avisando, desconecta e eu tô aqui. Isso, gente, vai desconectar. Todo mundo aí, a gente ainda tem coisa para falar. Volta aí, pessoal.
Vamos ver. Oi, gente. Voltamos. O Daryl voltou. Deixa eu chamar ele. Acho que tá tudo bom. Tudo retornando. Você sabe, Daryl, que quando eu pensei, né, quando eu tive aquela crise, e aí me veio na cabeça isso, de que muitas pessoas deviam estar passando por isso, e muita gente não tem nem ideia das terapias holísticas, e menos ainda que elas podem ser feitas à distância, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi só chamar terapeutas que eu já tivesse usado e que eu já tivesse tido uma experiência positiva. Justamente por isso que você está falando. Tem muita gente boa, excelente, mas tem gente que não que não leva isso tão a sério. E num momento como esse, você falar dessas terapias que podem ser feitas à distância com alguém que você não testou, que você não conhece a história dela, que você não tem conhecimento de outras pessoas tratadas por ela, é muito perigoso, porque a gente está falando da saúde mental das pessoas. Então, eu só trouxe as pessoas, já que eu uso essas terapias desde 2011, só gente que eu efetivamente sei que faz um trabalho sério. Deixa eu falar uma coisa, Débora, você falou sobre a acupuntura, a Juliana, que foi a minha doula, ela é fisioterapeuta e acupunturista, ela que falou que está precisando disso. Quando você começou a falar de estresse, gerenciamento de sono, ô Ju, procura o Daryl, ele é maravilhoso. E aí eu lembrei que quando eu estava grávida, eu tive a Ju foi minha doula, que na verdade, a princípio eu queria usar ela no pré-parto. E às vezes eu chegava lá, assim, eu mudei de cidade, grávida, muita mudança, eu chegava lá muito pilhada. Ela colocava uma agulhinha aqui, que ela brincava que era o ponto da louca. Ela falava, vamos botar nesse ponto da louca. Acabou. Ela falava, vamos botar no ponto da louca. Na hora que ela botava, você via estrelinha. E é mágico, né? Esse outro ponto aqui também é bem interessante, eu uso muito. A pressão nesse ponto aqui, né? Se você pode fazer em você mesmo. Ajuda muito. Esse daqui é um outro ponto super legal. Isso eu já sei. Dor, né? E dói muito no começo, depois vai aliviando, né? Anestésico o processo. Mas tem vários outros. Peraí que eu vou ganhar um beijo de boa noite, dá oi pra todo mundo, fala oi. Fala oi, Tideu. Oi, pra você. Ele já veio aqui 2 vezes com o pai levou de volta. Tchau, boa noite, faz tchau pra todo mundo. Tchau. Daryl, vai lá, meu amor. É impressionante como essas técnicas, como a acupuntura, como essas coisas, como elas ajudam a gente e melhor ainda, né? Ju, procura ele de verdade, cara. Eu tava na primeira semana pirando e ele me deu assim, um dia ele me deu uma super ajuda, foi incrível. Eu acho que o que a gente precisaria ter, como terapeuta, inclusive, em mente, é que a gente precisa ter uma abordagem integrativa à coisa. A gente precisa trabalhar com uma mesma pessoa com várias pontas. Tá? Algumas delas, por exemplo, o EFT tem seu momento, o crânio sacral tem o seu momento. Para as pessoas, o barra de axis vai ter o seu momento, a Theta Healing vai ter seu momento. E talvez trabalhar várias delas com a mesma pessoa em diferentes dias. Claro que a pessoa precisa daí alcançar uma certa maturidade na aplicação dessas técnicas, né? Porque envolve bastante treinamento. E não se pode fazer de uma forma leviana, minha opinião, evidentemente, porque você está lidando com uma coisa muito frágil da pessoa. Quando você descobre, quando a pessoa acha pontos que estão dentro dela, ela não tinha noção daquilo desde a adolescência, muitas vezes, você tem que ter bala na agulha, por assim dizer, para poder ajudar a pessoa a passar por aquele ponto. Muita intuição também. Enfim, as terapias integrativas, também conhecidas como holísticas, elas trazem uma coisa que terapia... Complementares, né? Porque algumas pessoas também falam terapias complementares. Também. Elas trazem coisas que terapias convencionais não trazem. E elas trazem efeitos que, muitas vezes, medicamentos não trazem. Só que, às vezes, os efeitos só vêm quando a pessoa já está no prumo. Portanto, às vezes, é necessário que a pessoa tome psicotrópico. Às vezes, veja, não dá para a gente descartar. Tem muitos que seguem linhas holísticas, tal, não toma remédio, isso, aquilo.
é mito, precisa ter, às vezes, a pessoa se colocar dentro de um prumo para poder se entender. Primeiro, para poder ter a calma para poder se entender. Então, tem muito mito que rola por aí também, e é importante levantar essa bandeira do opa, vamos com calma aqui, o que vai funcionar para um, o que vai funcionar para o outro, o que vai trazer estabilidade em um momento e o que traz em outro. Eu tenho lá no consultório um sistema muito interessante que faz a leitura das nossas reações, o tal do biofeedback eletrônico, né? Você coloca um sensor na pessoa, eu uso a orelha, pode ser em dedo também, e o que você está fazendo é medindo de que forma que a frequência cardíaca da pessoa muda de acordo com os estressores que ela passa a abordar no seu tratamento. E o que você vê é uma mudança muito interessante no ritmo elétrico do coração, na frequência cardíaca, quando a pessoa começa a se acalmar muito. Quando a pessoa começa a se acalmar muito, você pode ter certeza que o trabalho que você está fazendo está tendo efeito. Porque está mudando a relação dela com a pressão arterial. Não a pressão, a frequência de como que o coração está batendo, né? Eu sou muito fã, Daryl. De verdade, eu acho que essas terapias, eu já fiz terapia convencional, mas a velocidade é outra. Não tem dúvida quanto a isso. Não tem dúvida. O grande problema que observa-se, por exemplo, em talk therapy, que são as terapias de conversa primariamente. Tem um dia que você tem que fazer, tem um dia que você tem que ter uma sessão de conversa só. Porque a pessoa chega muito pilhada, chega muito, às vezes, muito energizada, e ela precisa colocar para fora o que ela está pensando. Mas não comum em terapias de conversa, a pessoa sai mais estressada do que ela entrou. Porque você levanta um monte de temas que não são abordados de uma forma de amenizar a energia que é produzida. Então a pessoa sai mais, tem muitos estudos que mostram isso, que a pessoa sai mais irritada do que chegou. Gente, eu não estou dizendo com isso que elas não são boas, não, tá? Eu já vi. Não. Funciona também. A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque senão. Não, ok. Mas é outra velocidade, é outra abordagem. As terapias, elas são extremamente úteis. Extremamente. E não estou nem falando apenas da velocidade de resultado. O ser humano é uma criatura extremamente gregária e uma das grandes coisas que nos diferencia de todos os outros animais é a nossa capacidade de falar. Nós desenvolvemos uma articulação de fala que nenhum outro animal desenvolveu. E por isso, a conversa é extremamente importante. Só que, quanto tempo vai levar para os resultados aparecerem e que tipo de resultados vai se ter? Então é importante que se tenha um equilíbrio entre tudo isso. E muitas das pessoas que eu conheço que tiveram treinamento em terapias convencionais estão entrando, e ao longo da carreira acabam entrando em muitas outras, porque percebem que o efeito energético das chamadas alternativas, terapias alternativas, não existe, digamos, é mais forte. Entende? Então tem que ter um meio termo entre tudo isso. Uma coisa não anula a outra, uma coisa não é excludente da outra. Assim como uma técnica não exclui a outra, você de repente pode estar num período de crise tão grande que você precisa associar, ou precisa não, pode ser melhor se você puder associar mais de uma, usar duas, usar o Reiki, usar Access, usar o Tapping, usar o Access, pode ajudar mais a você se você está fora de prumo. Por isso que eu chamo de integrativo e não holístico, entre aspas, mais. Porque eu acho que o integrativo, por definição, envolve você ter noção que você talvez precise usar mais do que uma abordagem, várias abordagens, uma só pessoa, às vezes. Aliás, eu me lembro que eu chegava no seu consultório, às vezes, na pilha, acelerada, falando, aí você olhava pra minha cara, vamos conversar. E eu não quero conversar. E o que a gente vai fazer hoje? Eu quero tapinha. Eu quero. Aí você olhava para mim e falava: primeiro eu preciso entender o que nós vamos tratar. E daí se começava uma sessão. A gente conversava, você chegava no ponto, descobria que qual era a melhor técnica.
Gente, um bom terapeuta faz toda a diferença, de fato. Mas você tem que ter calma, antes de mais nada. E não ter ideia que você vai resolver tudo em 2 sessões ou 3. Não vai. Mas, eu vou falar isso porque, assim, nesse momento que a gente está vivendo, às vezes a pessoa pode falar assim, bom, mas então para que eu vou procurar uma terapia dessa se não vai resolver em uma sessão tal? Gente, dependendo do seu nível de ansiedade, dependendo do que você está vivendo naquele momento, fazer uma vez ou a cada 15 dias, não sei, pode te ajudar. Eu tô falando isso, Dario, porque eu tenho visto pessoas que efetivamente estão no nível claro. A pessoa, quando ela faz uma sessão, ela vai se sentir muito melhor. Não tem dúvida quanto a isso. A questão é a resolução do problema. Essa é a questão. Você não pode se propor a querer aliviar, por exemplo, alguém que traz da infância um estupro, um pedófilo. Você não pode chegar nesse nível, você não pode chegar nessa camada tão rapidamente. Mas trabalhar com ansiedade, irritação, estresse, isso é para já. Muitas vezes, como adestrar o medo, isso é para já. Isso você pode fazer agora. A questão é, em tempos normais, então vamos falar de tempos normais, não estou falando de tempo de infodemia e nem de pandemia. Em tempos normais, o que está provocando na pessoa é um nível de inflamação causada por eventos traumáticos anteriores. E, de novo, daria para a gente passar 2 horas aqui falando sobre eventos adversos de infância, por exemplo. Né? Mas a pessoa está carregando esse tipo de coisa que vem de lá, e a não ser que você conheça o que está lá, você não resolve o que está aqui. Porque às vezes a gente chega com um problema que está aqui na ponta, né? Só que, na verdade, a origem dele está lá embaixo. E você nem tem ideia, porque às vezes a gente guardou numa gavetinha tão guardado que a gente não tem ideia. E às vezes é alguma coisa que também você fala assim, eu passei por aquilo também. Eu vou dar uma ideia sobre um estudo que fizeram com soldados que voltaram de conflitos armados, soldados americanos com síndrome de estresse pós-traumático, PTSD a gente chama em inglês. Apenas uma pequena parte dos soldados voltam com esse tipo de estresse. Em 15% por aí, mais ou menos. 15% dos soldados voltam com um nível de estresse absurdo pós-traumático. Só que é assim, quantos deles vão ter um surto deste tipo de estresse daqui 3 anos? É isso que a gente está começando a entender agora. A pessoa chega do conflito e está, legal, voltei para casa, estou tranquilo. Mas, dali 2, 3 anos, ele passa por um fator estressor que nem é o de guerra, mas faz disparar aquele que é na guerra, porque está lá embaixo, está dentro dele, está embutido no sistema nervoso. Um dos psiquiatras líderes da pesquisa na área pós-traumática, ele escreveu um livro muito sugestivo, cujo título é O Corpo Mantém um Placar. Nossa palavra, o que ele quer dizer é que nós vamos acumulando ao longo dos anos uma série de traumas que ficam presos no sistema nervoso. Trata-se de uma questão biológica hoje, entende? Tanto quanto emocional. É biológico tanto quanto é emocional. Então, se eu não lido com a biologia, agora entra a questão da psicologia somática e outras linhas. Se eu não lido com a biologia, eu não estou abordando o processo de uma forma correta também. Então, veja, eu estudo todos os dias. Não tem exceção para isso. Eu estudo todos os dias. E não tem um dia que eu fecho um livro ou que eu termino de ler um artigo que eu falo, minha nossa. Sabe? Às vezes eu uso até uma coletâneazinha de palavrõezinhos. Desculpa, fodeu. Né? Porque como é que eu não sabia disso antes? Né? Porque a gente realmente está num universo de conhecimento crescente sobre... E uma das linhas que eu gosto muito hoje de estudar é trauma. Né? A gente está numa ratoeira porque a gente precisa entender como funciona trauma. Cada um de nós tem lá um tapetinho com um monte de coisas que se a gente não tratar, elas estão ali. Uma hora pode ser que elas gritem, né? Eu vou dar um outro exemplo curioso. O cara está lá na Califórnia pilotando um drone que está voando lá em cima do Afeganistão. O trabalho dele é pilotar aquele drone todos os dias e achar terrorista para matar.
Ele entra no trabalho às 9 da manhã, sai pilotando o drone. Ele sai para almoçar, volta lá para o centro de comando. 5 horas da tarde ele vai embora para casa. Liga a televisão para assistir noticiário, sei lá. Ele matou 3, 4 pessoas aquele dia com mísseis teleguiados. Só que ele não está no campo de batalha. Esse cara vai ter o mesmo nível de estresse? Provavelmente, né? Tem um alto grau de doença mental resultando deste tipo de guerra hoje que sequer existia 20 anos atrás. E aí, isso me lembra o início da nossa conversa, onde você falou, nós não sabemos quais os efeitos que nós teremos desse momento. Óbvio que a gente não está vivendo um momento de guerra, não é nada disso, gente, mas a gente está vivendo uma situação muito fora do nosso padrão, e está exigindo da gente. Não sei se a gente não pode chamar isso de guerra. Ai, Daryl. Porque sabe o que acontece, Daryl? Ok, eu entendo quando você diz isso, porque a gente está, os efeitos disso podem ser muito cruéis do ponto de vista econômico, social e tal. Mas, para grande parte das pessoas, a gente, por mais que esteja confinado, por mais que a gente esteja com o nosso direito de licenciado, por mais que economicamente a gente tenha sido atingido, a gente está na nossa casa, com a nossa família, e isso dá para a gente alguma... Ok, por outro lado, também todo mundo convivendo na mesma casa. Mas... E o cara que está pilotando o drone lá, matando um cara 3 mil milhas distante da casa dele, 10 mil milhas distante da casa dele. Veja, os efeitos neste momento são completamente desconhecidos. Porque é como se tivesse o próprio nome do pacote lá, do econômico, não sei o que, de guerra, não lembro agora, que o gabinete do governo colocou. É um pacote, não lembro como é o nome exatamente, mas alguma coisa a ver com um pacote de guerra. E é o que é mesmo. Nós estamos vivendo de uma forma que nem mesmo as pessoas que viveram a Segunda Guerra Mundial presenciaram. Porque tem um cara lá na Itália morrendo por falta de respirador lá, e a gente está ficando sabendo disso aqui agora, nesse instante. A informação que é tão fantástica, né? Porque graças a ela a gente pode se antever. Mas por outro lado, ela gera um grau de estresse na gente, porque a gente está recebendo o dia inteiro a mesma informação repetidas vezes, né? Que eu tenho optado por, quando assisto, um por dia. À noite, às vezes a gente vê o Jornal das 10, mesmo assim, eu confesso que ele fica na televisão e eu estou lendo um livro, eu estou fazendo minha aula online, eu tô tentando não ficar conectada porque não vai resolver. Ok, estou fazendo o que feito, né? Estou aqui, estou em casa, estou tomando as medidas de segurança, mas mais que isso a gente infelizmente não pode fazer. A gente pode buscar foco. A gente pode escolher controlar a emoção, a gente pode escolher controlar a nossa dieta, a gente pode escolher meditar, a gente pode escolher entrar num regime absurdo de controle do sono, a gente pode exercitar. Veja, a gente pode muito mais do que a gente acha. Concordo. A gente pode controlar lá a política de disseminação disso, daquilo, mas as coisas que nos fazem os pilares da nossa saúde, as coisas que nos trazem a concretização dos pilares da nossa saúde, esses são nossa escolha. E é nisso que a gente precisa focar nesse momento. Eu acho que as pessoas que estão conseguindo lidar melhor com isso agora, elas estão focadas nisso. Em praticar meia dúzia de coisas, seja meditar, seja fazer uma terapia, seja respirar uma yoga, se alimentar bem, que é o que a gente controla agora. É verdade. A gente tem que focar no que a gente tem controle. O sexto pilar que vamos lá, só para repetir rapidamente aqui, nós temos alguns pilares da boa saúde: sono de qualidade, meditação, exercício, dieta, gestão das emoções e da poluição que nos cerca e aterramento. O aterramento são as atitudes e as ações que a gente pode fazer para que nós encontremos, ou pelo menos busquemos encontrar, a homeostase. A homeostase é o equilíbrio das funções do corpo, né? Essa é uma função
Em última instância, nós, como animais, deveríamos estar buscando a homeostase. E o aterramento nos ajuda a encontrar isso, que é o equilíbrio das funções do corpo, né? Então, a meditação vai ajudar no aterramento, terapia vai ajudar muito nisso. Terapia, seja do jeito que ela vier, ela ajuda muito na questão do aterramento. Hoje a gente não pode andar na praia, mas andar na areia molhada do mar é uma coisa que é importante para fazer esse tipo de aterramento. Contemplação, busca da intuição, criatividade. Isso tudo está aqui, ó, está bem aqui. É só a gente dizer, vem cá que eu vou te cultivar. Por mais que esteja sendo tenso esse período, ele tem sido muito produtivo para mim, muito criativo. E eu segui muito isso que você está falando. Na hora que a minha cabeça começa a pensar um monte de besteira, aí eu pego um livro, pego uma das minhas aulas online e mergulho naquilo. E aí, como eu estou fazendo em paralelo essa coisa de meditar, de respirar, eu tenho conseguido. E aí me mantém, ok, estou pensando em outra coisa. Aí surge uma ideia. Ou mesmo que você esteja pensando na desgraça que nos cerca, você pode pensar nela de uma maneira que não te afete tanto. Aí vem a frieza e o treinamento, o desenvolvimento daquilo que eu chamo de musculatura emocional. Mas eu não acho que é só frieza não, Daryl. Eu acho que você tá tão focado no positivo que você olha para aquilo e fala assim, não, vai passar, a gente vai conseguir ficar bem. É você olhar para isso dizendo assim, bom, eu não sei o que vai acontecer, mas peraí, vai ficar tudo bem. Vambora. Segue. E aceitar o fato que existe um negativo também sobre o qual você não tem controle. Aceitar o fato, tem muita gente morrendo, aceitar o fato, o negócio é contagioso. Aceitar o fato, estou perdendo dinheiro porque eu estou, no meu caso, estou com o consultório fechado, estou perdendo dinheiro. Aceitar isso de uma forma, de uma coisa que eu não tenho como controlar. E ser realista com o fato que eu não tenho como controlar aquilo lá. Mas, por outro lado, que eu tenho sim como controlar a forma como eu reajo para aquilo lá. Tá? Então, uma dose de serenidade, a dose, inclusive a gente está falando sobre serenidade, né? A dose da serenidade que a gente tem com as coisas que a gente não pode controlar. Mas ter noção, a gente pode controlar o que a gente faz como reação àquilo. Eu super concordo, Daryl. Quando eu pensei nessa coisa de conversar com vocês, é por isso, para trazer para as pessoas uma palavra de, olha, o que a gente pode fazer agora? Estamos num caos, mas o que a gente pode fazer? Como é que a terapia pode ajudar? Que negócio é esse? Como é que o cara vai me ajudar de lá e eu aqui? Não, e aí você diz como é que você ajuda. Eu acho que as pessoas começarem a olhar para isso e falar assim, poxa, eu posso fazer sim muita coisa por mim nesse momento. E olha, uma outra coisa que é bem interessante, o YouTube está cheio de coisa prática. Talvez você as meditações que eu uso todo dia. Às vezes você pode precisar de alguém que te ajude a encontrar um caminho para essas coisas que são super práticas. Mas está cheio de coisas técnicas que você pode absorver em YouTube, vídeos que estão postados lá, que são maravilhosos. A gente aprende muito navegando pelas coisas postadas no YouTube. Elas são ferramentas boas. Nenhuma é uma bala de prata. Nenhuma. Mas a coletânea delas pode trazer muito alívio. E nesse momento que a gente está precisando é disso, né, Daryl? De alívio. De aliviar um pouco dessa carga que chegou aí. Aí. A gente não vai poder fazer nada. Hoje, quando veio essa notícia dos próximos 15 dias, eu confesso que me deu uma... Ok, tudo bem. Não temos opção, então o que a gente faz? Inclusive, Daryl... O que a gente precisa fazer é procurar conforto naquilo que a gente tem para fazer. Alguém falou de respirar. É verdade, é respirar. O Daryl sempre falava isso para mim logo no início. Óbvio que quando eu estava muito no pico eu não conseguia respirar. E ele falava, olha, primeira coisa você respira. A respiração realmente ela já faz você sair um pouco do caos, né? Mas vamos dar uma dica para as pessoas que não praticam isso.
Você vai encontrar muita gente pregando respiração abdominal com parada no meio. Então, que você respira tantos segundos, você prende a respiração por tantos segundos, você solta o ar por tantos segundos, respira pelo nariz, solta pela boca, prende, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando você está disparado na ansiedade, esse tipo de respiração não vai funcionar. Pô, irrita mais, né? Irrita mais, porque você tá sentindo uma pulsação, você está sentindo seu coração bater e tal. Aí você usa uma outra abordagem de respiração, que não envolve prender o ar. Entende? Então, tudo é questão de momentos. Você já está disparado na ansiedade, respira sim, mas encontra uma técnica que te ajude a interromper o alarme sem causar mais alarme. Você listou numa das postagens que você fez um aplicativo muito legal que chama Prana Breath, que ajuda. Dele. Ele tem 12 tipos diferentes de respiração, um deles vai se encaixar bem com o momento que você está sentindo. Tem uma assinatura anual baixíssima, acho que custa R$10 por ano, para quem quer assinar a versão plena, e quem não quer assinar a versão plena, a diferença é que ele não mostra quais são as suas frequências, ele não mostra quanto tempo você está fazendo, ele não dá os gráficos de o que você está fazendo no seu corpo quando você faz essas respirações e tal. Mas o aplicativo é gratuito e ele tem 12 tipos diferentes de respiração. Um deles vai te ajudar. Eu botei lá também os 5 minutos, que é o aplicativo. Qual foi meu intuito, né, quando eu botei isso? Tem gente que não tem ideia dessas coisas. E aí eu coloquei lá os boizinhos, tipo 5 minutos, coloquei o Prana, coloquei o Zen, que é maravilhoso, incrível, e que agora, aliás, tem você lá falando também, né, agora. Eu estou fazendo meditações em inglês. O Zen é um aplicativo pago para esses recursos mais digamos, especiais, né? Ele tem uma parcela de atividades que é gratuita. É um aplicativo muito bom, produzido por alguém de Santos, inclusive. Esse aplicativo é produzido aqui no final. É produzido por alguém que eu amo o conteúdo, assim, eu sou muito, 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 muito fã da Juliana Góes. Eu acho ela, até o tom de voz dela, eu acho maravilhoso. Então, assim, gente, assim como falar dos terapeutas, não estou ganhando nada. O meu objetivo é o que a gente pode fazer para se ajudar. Então, esse aplicativo é maravilhoso e agora ele está liberado, né? Eu não lembro exatamente, tem alguns que estão liberados. Algumas técnicas estão liberadas, alguma parte, vale testar, gente. Eu estou usando ele, mas confesso que eu tenho usado menos do que deveria, porque ele é muito completo. Você está falando do Zen, eu suponho? Tem muita coisa, E aliás, uma fardinha na minha brasa, pelo que eu estou sabendo, uma entrevista que eu dei para ele está no segundo lugar das entrevistas mais ouvidas do aplicativo, que trata da questão da qualidade do sono. Para as pessoas que quiserem entrar por lá e achar as entrevistas, a minha sobre sono está bem posicionada. Ô, Daryl, você também tem um canal, porque, gente, o Daryl tem uma voz, quando ele faz uma meditação, ele já te acalma. Um dia desse você me mandou um link. Com as palavras, né? Eu não sou, Daryl. Eu acho que a gente tem que elogiar quem faz um bom trabalho, quem tem algumas habilidades que são fantásticas. E você tem isso. O Zen, alguém perguntou o Zen. O Zen é muito legal. Os 5 minutos é muito simples, é legal também. O Prana Breath é maravilhoso. Lá na minha página tem um post que eu fiz, acho que anteontem, que fala de 5 aplicativos e 5 meditações do YouTube simplesinhas. E o Daryl tem um canal que é muito legal no YouTube. Você entra lá, tem umas meditações. Qual é o nome do canal, Daryl? Inteligência. Eu vou escrever aqui embaixo. Eu vou falar isso, escreve aí. Gente, isso tudo tá disponível, é gratuito. A gente está falando por quê? Porque é hora de... O que a gente pode fazer para se ajudar? O que a gente pode fazer para que as pessoas consigam passar por esse período com a cabeça razoavelmente bem? É esse aí, o canal dele no YouTube. Esse é o YouTube, fala. Ô, Daryl, eu quero sua autorização para pegar esse nosso bate-papo, os dois, converter e colocar no YouTube. Posso? Na verdade, eu gostaria de ter também acesso a esses arquivos, porque eu também quero colocar lá no canal. Eu faço isso com todas as entrevistas que eu posso gravar de alguma maneira, e aí a gente divide os links, né? A gente dissemina melhor, porque como você colocou, ninguém aqui está ganhando dinheiro com isso daqui. Não, o objetivo é compartilhar. Exatamente.
Então, eu não sei se eu vou ter acesso à gravação instantânea, eu acho que até consigo baixar por aqui, não me lembro, mas se não, depois disponibiliza para mim, e aí eu também baixo, para a gente poder fazer uma produção compartilhada desses arquivos. Isso eu aprendi também, tá? Porque o que eu sabia originalmente, tanto que assim, a primeira terapeuta que eu conversei, que foi a Camila, sobre o reiki, eu não fiz isso. Porque o Story só fica válido por 24 horas. Mas existe um aplicativozinho que você pode pegar ele, baixar nesse período e converter. E aí eu descobri... Grab It, se eu não me engano. Grabber, isso aí. Grabber, é isso. E aí eu tô fazendo isso com as últimas. Eu fiz com as 2 últimas, vou fazer com você. O objetivo agora qual é, gente? É disponibilizar a informação, disponibilizar que um terapeuta desse, que é maravilhoso, como as outras que a gente teve, está disponível, pode fazer um trabalho online que pode te ajudar. Porque às vezes a gente está ali no pico, não sabe como sair. Tem gente que está aí e pode fazer essa ajuda virtualmente. Outra coisa, Daryl, a gente combinou de sortear uma sessão de cada terapia. Cada terapeuta vai disponibilizar uma sessão. Eu tentei fazer isso online com uma das terapeutas, tá? Ela escolheu um número, aí cada um que estava online escolheu o número, não funcionou. Como é que eu resolvi isso? Eu criei aquele post lá de ontem, e aí as pessoas que assistiram uma das terapias vão lá e deixam o Instagram dela, coloca lá o seu perfil. E na sexta-feira eu vou sortear uma terapia de cada terapeuta que já aconteceu. Qual o objetivo disso? É apresentar, para quem não conhece, a pessoa ter a oportunidade de conhecer a terapia e talvez perceber que pode ser muito útil na vida dela. Então, quem quiser, vai lá no post, coloca o Instagram, que aí na sexta-feira eu vou fazer sorteio de reiki. Tem a Márcia, que tem várias técnicas, como o Daryl também tem várias técnicas, e tem a mesa radiônica. Então, gente, vamos lá. O objetivo disso não é nenhum. Não precisa seguir, curtir, compartilhar nada. É só você colocar o nome lá para poder ter de alguma forma como sortear, porque eu tentei fazer online e não deu muito certo. A pessoa escolheu 4 números e nenhum deles tinha. Aí eu desisti. Vou te fazer um pedido. Claro. Coloca imprime, ou sei lá como é que você vai fazer, em tirinhas de papel, e põe o João para escolher. Ai, que lindo! Tá bom, eu ia usar o sorteador, mas tá bom. Não, Daryl, porque assim... Você vai lá e faz assim, tá dentro de um potinho, né? Pega um, João, poste, saiu o nome lá, tá sorteado. Você acha que tem coisa melhor? Ô, Daryl, tudo bem, eu faço até isso online e tal. Agora sim, né? Não, é que eu acho que não vão ser infinitos. É porque quando eu já fiz isso em sorteio, quando é muita coisa, tipo, né, sei lá, 500 linhas. Nossa, você já pensou? Mas como eu acho que esse é um assunto que nem todo mundo dá a importância que deveria, porque é maravilhoso, então se forem, sei lá, 100 papeizinhos, tá fácil. Ok, eu faço isso na sexta-feira. E aí é legal que eu posso fazer online. E aí as pessoas veem que não tem... E você com isso garante a probabilidade que uma mesma pessoa não ganhe mais que uma vez. Legal. Não, gostei, Daryl. E aí fica claro que, assim, gente, o objetivo não é dar para alguém específico, o objetivo não é fazer nada, o objetivo é disponibilizar para quem não conhece, apresentar para alguém, é a pessoa vivenciar isso, só. É isso aí. Daryl, muito obrigada. Eu sempre falo isso, você é maravilhoso. Sou sua fã. Não, a gente tem que honrar quem faz um trabalho como vocês fazem, que ajuda tanto a gente. Enquanto a gente estava falando, eu lembrei de uma coisa. Assim, outra coisa que eu acho que é legal nas terapias alternativas complementares, etc., por exemplo, o Fábio. O Fábio tem muita dificuldade, meu marido, não faria uma terapia de conversar, porque ele é muito introspectivo. Uma dessas terapias funciona super bem com ele. Ele já fez algumas, ele dá uma... Porque a pessoa não tem que falar. Então, gente, experimentem pode ajudar. Diferentes aspectos serão... As terapias vão funcionar para diferentes aspectos. Todas elas vão funcionar, às vezes para diferentes aspectos. Né? Então, é importante que se teste tudo. Você se permitir experimentar isso, eu acho que é fantástico. Depois que você... É um caminho sem volta. Depois que você entra nelas, dificilmente você deixa de usar. Muito obrigada, Daryl, de verdade. Fiquem todos bem.
E lembrem-se, nós podemos controlar a forma como a gente reage à coisa, a gente não pode controlar a coisa sempre. Essa que é a verdade, a gente pode controlar como a gente reage. Você viu que, olha, não sou só eu que disse isso, né? A Elisângela está dizendo ali, ouvir o Daryl é sempre um momento enriquecedor, é fato. E nessa voz dele, com essa palma dele, é sempre perfeito, cara. Obrigada, Daryl. Fica bem. Muito obrigada por me curar, por me tratar, por me ajudar, e obrigada por ter vindo bater papo comigo. A sua cura é minha. É a minha cura. Obrigada. Tchau. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.